Olá, hoje vamos aprender um assunto muito importante. Será que a igreja atual está morta? Nós vamos aprender isto tomando como base Apocalipse capítulo 3, primeiro versículo. Mas antes, eu tenho dois recadinhos para você. Primeiro, todas as aulas que eu ministro sobre o Apocalipse, eu tomo como base, claro, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e também utilizo esta obra, o Novo Testamento, versículo por versículo. Esta é a obra de Champlin, uma obra muito importante. E eu estava navegando pelo site da Amazon, eles estão com uma super promoção, são 6 volumes. E eu tenho certeza que você, como estudante da Palavra de Deus, tem desejo de adquirir esta coleção. Eu vou deixar o link para você aí na descrição. Você clica no link e você vai direto para conferir. Lá tem uma descrição da coleção e uma super oferta. Vale a pena conferir. Segundo recadinho, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí, um joinha para incentivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos para a aula de hoje. Apocalipse capítulo 3, primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já aprendemos que o livro de Apocalipse existe a interpretação preterista. É a interpretação que ensina que isto já aconteceu. De fato, a igreja de Sardes, ela realmente existiu. Ficava na Ásia Menor. Vamos dar uma olhadinha no mapinha rapidamente? Olha aí na tela. João estava na ilha de Patmos, onde ele recebe a visão. Ele escreveu uma carta para a igreja de Éfeso, e nós já estudamos. Esmina nós já estudamos. Pérgamo nós já estudamos. Tiatira nós já estudamos. E estão faltando 3 igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as aulas anteriores estão disponíveis para você aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. São mais de 40 aulas. Como eu sempre digo, o livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos mais de 10% do livro. E se Deus quiser, nós vamos estudar o livro inteirinho, versículo por versículo. E voltando nas interpretações, tem esta interpretação que eu mostrei no mapinha para você. Realmente a igreja de Sardes existiu. Tem a interpretação onde cada igreja é colocada num período da história. Muito importante esta interpretação. E a interpretação como sendo a igreja atual, que é o assunto que nós vamos abordar na aula de hoje. Será que a igreja está morta? Esta é a grande pergunta. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar partinha por partinha do versículo. E sempre a parte estudada eu destaco na cor amarela. Vamos para a primeira partinha. Ao anjo. Nós já aprendemos que existem alguns intérpretes que interpretam que este anjo realmente é um ser espiritual e que cada igreja tem um anjo. Já existem aqueles que interpretam que o anjo da igreja é o líder, o pastor, o presbítero, que lidera aquele grupo. Mas, independente da interpretação, nós também já aprendemos que existe sim um poder sobrenatural que atua na igreja. E este poder é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu para habitar na igreja no dia de Pentecostes e continua habitando até hoje. Portanto, o Espírito Santo
habita na vida do crente. Sem o Espírito Santo não existe igreja. E nós vimos isto em Apocalipse, no primeiro capítulo, versículo 20. Vamos rever o texto? Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja que o próprio livro dá a interpretação, chamando novamente de anjos. Agora veja que interessante, isso também é confirmado em Hebreus no primeiro capítulo, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aí está falando dos anjos. Agora, o que precisa ficar muito claro que quando o anjo atua, ele atua por determinação divina. Sem Deus determinar, o anjo não realiza absolutamente nada. Isto precisa ficar muito claro para não provocarmos, cairmos em uma heresia. Logo, como eu disse no começo, o importante é que existe um poder sobrenatural que atua na igreja, que é o Espírito Santo. Ele é o líder, ele é o mestre da igreja. Vamos em frente. Ao anjo da igreja. Bem, a igreja é formada por todos aqueles que foram impactados pela palavra de Deus, que ouviram a voz do Espírito Santo, reconheceram que são pecadores e aceitaram o plano da salvação realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós passamos a ter este entendimento, então nós passamos a fazer parte da igreja. Vamos ver um texto? Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja que a igreja é um plano divino. Deus nos escolheu com um propósito: levar a sua palavra para todos os habitantes da terra. Veja que responsabilidade. Nesta geração, a responsabilidade de ensinar as coisas de Deus, de ensinar a palavra de Deus, foi entregue para nós, que somos igreja. Igreja que não realiza a evangelização, que não realiza missões, não está cumprindo o propósito de Deus. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Sardes. Como eu disse, quando João escreveu as cartas, elas foram enviadas para as igrejas, mas o livro de Apocalipse, ele também é um livro atual e serve para ensinar, orientar a igreja dos nossos dias. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Já aprendemos também a importância desta determinação de Jesus, anotar, escrever, registrar, para que todas as gerações conheçam a vontade de Deus, a orientação de Deus. Quando é registrado, fica garantida a informação, o ensino. Nós já aprendemos que o Novo Testamento tem 99,5% de confiabilidade, que realmente o escrito que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje, ela é a mesma que saiu das mãos dos escritores. E esta variação insignificante em nada altera as doutrinas fundamentais da nossa fé. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como nós já aprendemos no primeiro capítulo, versículo 20 de Apocalipse, existem alguns teólogos que interpretam estes 7 Espíritos, estas 7 estrelas, como sendo 7 anjos da mais elevada hierarquia, mas a maioria dos teólogos interpretam que é o Espírito Santo. E para defender esta interpretação,
faz uma citação muito importante que nós já lemos também, mas vamos revê-la. Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que eu grifei aí no texto em cor amarela: Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. E aí é uma referência ao Espírito Santo. Daí 7 vezes aparecer aí no texto. É uma interpretação muito importante. Deve ser considerada. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Portanto, ele é Deus. Porque a onisciência, onipresença e onipotência são atributos da divindade. Só Deus tem este poder. Portanto, se Jesus conhece as nossas obras, nos conhece internamente, a nossa vida material e a nossa vida espiritual, ele só pode ser Deus. Interessante também que esta expressão aparece em todas as cartas. Logo, a igreja atual precisa ficar muito atenta, porque Deus conhece todo o nosso trabalho. Vamos em frente? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quando nós continuarmos o estudo desta igreja, nós vamos ver que nem todos estavam mortos, mas parte da igreja estava morta. Porque para a sociedade, aquela igreja aparentava que estava viva. Mas, como Deus conhece o nosso interior, ele via que eles estavam mortos, era só aparência. Este é o grande aprendizado da aula de hoje. Precisamos sempre fazer um autoexame. Será que nós aparentamos apenas que somos igreja? Como é o nosso comportamento quando nós não estamos na vista da sociedade? Como é o nosso comportamento no lar? Como é o nosso comportamento com as coisas sagradas quando ninguém está vendo? Daí a importância. Todo cristão precisa diariamente fazer esta reflexão, lembrando que sempre há muito para melhorarmos. A nossa vida com Cristo como igreja, ela sempre será de aprendizado. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Sempre há o que fazer, sempre há o que melhorar, para não cair nesta situação. Aparência de vivo, mas no fundo está morto. Olha que importante em nossos dias, principalmente a igreja no nosso país. Claro, como eu disse, quando nós continuarmos o nosso estudo, nós vamos verificar que nem todos estavam mortos. Muitos continuavam fiéis, obedecendo, aprimorando. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vamos para a primeira partinha. Sê vigilante. Nós aprendemos na aula passada que parte da igreja de Sardes havia morrido. Nós já estudamos também sobre a morte. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, chamada também de segunda morte.
No caso da igreja de Sardes, eles achavam que estavam vivos, mas não estavam, estavam mortos espiritualmente. Tudo isso nós aprendemos na aula do vídeo anterior. E estudando a igreja de Sardes, nós podemos dividir em 3 grupos: os que estavam mortos espiritualmente, os que estavam morrendo espiritualmente e os que estavam firmes na palavra. Sempre haverá crente fiel. Por isso que nunca podemos generalizar. A igreja jamais será vencida. O diabo e os seus anjos jamais conseguirão vencer a igreja, derrotar a igreja, porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e habita na igreja para ser o guia, o mestre da igreja, como Jesus havia prometido. E ele continua na igreja nos dias atuais. Todo cristão verdadeiro tem em sua vida a pessoa do Espírito Santo, sempre ajudando na caminhada cristã, até o grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Voltando na questão ser vigilante, vamos ver um texto bíblico, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus já havia recomendado o cristão ser vigilante. E agora, Jesus já glorificado, pedindo para que João, na ilha de Patmos, registrasse as suas palavras, está novamente nos ensinando sobre ser vigilante para não morrer espiritualmente. Vamos em frente. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Como nós já aprendemos, podemos dividir a igreja atual também em 3 grupos: os que estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente, os que estão na igreja estão morrendo espiritualmente, e aqueles que estão na igreja e são fiéis, discípulos de Jesus, aqueles que estão sempre vigiando, e estes devem ajudar, devem consolidar, devem fortalecer aqueles que estão para morrer. Este é o ensinamento de Jesus. Vamos ver mais um texto? Efésios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A pessoa que está na igreja e não vigia está agindo, como diz o texto, como louco, como uma pessoa sem sabedoria, sem entendimento. Mas aqueles que estão firmes na palavra e sempre vigiando são pessoas sábias, pessoas iluminadas por Jesus. Vamos em frente. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja de Sardes até tinha boas obras, como acontece na igreja dos nossos dias. Muitas denominações até têm boas obras, mas estas obras só estão agradando os homens, não estão agradando a Deus. Porque Deus, ele é o justo juiz e conhece todas as coisas. Você sabe do que eu estou falando. Muitos estão na igreja só para agradar os homens, para a sua própria glória. Não estão fazendo um trabalho para agradar a Deus. E Deus vai cobrar isto destas pessoas. Se continuar neste propósito, perecerão, irão morrer. Esta é a advertência deste versículo. Vamos ver um texto bíblico, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2.
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós aprendemos na aula passada a missão da igreja. Deus planejou a igreja. A igreja tem um papel único na história. Como nós aprendemos, a responsabilidade da igreja é ensinar a palavra de Deus, é levar o povo ao arrependimento, a ter um encontro com Cristo, tratar da nossa redenção. Infelizmente, muitos em nosso meio não estão mais fazendo isto, não estão fiéis ao ministério dado por Deus, não estão agindo mais como despenseiros de Deus, estão na igreja apenas para agradar os homens. Já se esqueceram há muito tempo do verdadeiro papel da igreja. Misturam muitas vezes a religião com a política. Esquecem que a nossa responsabilidade é espiritual. A grande pergunta é: onde nós vamos passar a eternidade? Eternamente com Deus ou seremos lançados longe de Deus junto com o diabo e seus anjos? Esta é a grande questão. E o único organismo que recebeu esta missão de Deus é a igreja. Se a igreja começa a misturar as coisas, as obras realizadas não são mais reconhecidas por Deus, porque Ele conhece o interior de cada crente. Portanto, precisamos vigiar, precisamos ficar atentos ao nosso chamado, à nossa missão. O nosso reino não é aqui, estamos aqui só de passagem. E não podemos, em hipótese alguma, deixar de cumprir o nosso chamado, que é de anunciar a poderosa Palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre a carta escrita para a igreja de Sardes. E veja que é um assunto super atual. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a primeira parte. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembrar do passado, lembrar do começo da nossa fé, da nossa conversão. Isto é muito importante. Todo cristão deve fazer esta reflexão, esta retrospectiva. Ela é muito importante. Isto é feito também na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, nós somos chamados a uma reflexão, a um exame interior, para ver como que nós estamos na nossa jornada, na nossa caminhada com Cristo. Veja que parte da igreja de Sardes estava vivendo na hipocrisia. Eles pensavam que estavam até fazendo a vontade do Senhor, mas era só de forma aparente. Quando eram examinados, eles não estavam na vontade do Senhor, estavam misturando as coisas, o sagrado com o profano. E quando nós examinamos a igreja dos dias atuais, nós percebemos que parte da igreja, principalmente no Brasil, acha que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Veja, por exemplo, esta mistura entre política e religião. Isto não agrada a Deus. Não que a política seja pecado. Não, claro que não. Nós temos irmãos vocacionados, desenvolvendo um importante papel na área da política.
Mas não são todos. Existem aqueles que estão usando a igreja como trampolim político para conseguir benefício próprio. E esta não é a vontade de Deus. Em outros segmentos da sociedade, nós vemos a mesma coisa nos nossos dias. Pessoas chegando na igreja, mas não são convertidas de fato, estão apenas usando a igreja para se autopromoverem. É isto que Jesus está falando. Claro que não podemos nunca generalizar. A igreja continua avante, cumprindo o seu papel, mas, infelizmente, repito, parte dela não está na vontade do Senhor. Vamos ver um texto bíblico? Ele está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Veja, o Espírito Santo habita na vida de cada cristão genuíno. E um dos trabalhos do Espírito Santo é levar o cristão sempre a uma reflexão. O processo de conversão, que é obra do Espírito Santo em nossas vidas, ele é instantâneo, mas também ele é paulatino, ele é um processo. E cada crente precisa sempre melhorar. E como nós melhoramos? Lendo, nos alimentando diariamente da poderosa palavra de Deus. Vamos em frente? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Esta mesma chamada para o arrependimento nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que nós já estudamos. Vamos rever o texto? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Este arrependimento, como nós já estudamos, não é um arrependimento humano, é um arrependimento provocado em nossas vidas pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Sempre há motivo para o arrependimento. Daí a importância da reflexão, da retrospectiva, do exame interno. Como nós éramos quando tivemos um encontro com Cristo, quando nós passamos pelo processo da regeneração, da conversão? Será que nós pioramos? Será que a nossa vida cristã atual é a mesma daquele primeiro encontro com Cristo? Será que nós melhoramos? E para descobrirmos isto, é necessário nos alimentarmos da palavra de Deus, porque ela vai nos purificando. Ela funciona, a palavra de Deus, como uma bússola. Ela nos orienta sempre para a verdade. O crente que não se alimenta da palavra de Deus, ele passa a viver o evangelho superficial, deixa de ser um cristão autêntico e passa a ser apenas um cristão nominal. É destes crentes que Jesus está falando em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Vamos ver mais um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem arrependimento não há salvação. Este é o trabalho da igreja, esta é a missão da igreja. Levar as pessoas ao arrependimento, a voltar a ter fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que não faz isto não está na vontade de Deus. Eu observo hoje na internet muitos veículos onde cristãos se manifestam, falam sobre tantas coisas, mas pouco sobre o arrependimento. Vamos em frente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido,
guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora vireis contra ti. O arrependimento nos leva a ficar vigilantes, porque estamos sempre fazendo um autoexame em nossas vidas. Esta orientação vem do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Ela funciona também como um espelho que mostra as nossas falhas, os nossos erros e como devemos corrigi-los. A nossa vida com Cristo, ela é constante, sempre melhorando, sempre aprimorando. Lembrando que esta operação em nossas vidas, ela é divina, ela não é humana. A nossa parte é o de depositar a fé em Deus, na sua palavra, diariamente, constantemente. Agora veja que texto importante. Mateus capítulo 24, versículos do 42 ao 44, também são palavras de Jesus. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja, aqui Jesus está falando quando estava em nosso meio, e já em Apocalipse, Jesus falando glorificado, confirmando as mesmas palavras. O que significa então o termo virei como ladrão? Quando não se espera. O ensinamento é muito claro. Agora, é importante saber que aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, que estão se alimentando da palavra de Deus, que têm as suas vidas pautadas na palavra de Deus, estes são os que estão vigiando, são as pessoas prudentes. E parte da igreja de Sardes tinha deixado de vigiar, tinha abandonado o primeiro amor, não estavam mais vigiando. Percebe como o livro de Apocalipse é um livro atual, um livro que deve ser lido e pesquisado? Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Estas palavras são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que está falando com a igreja de Sardes, e João fez o registro. João recebe a visão, como nós já aprendemos, na ilha de Pátimos. E segundo os estudiosos, ele fez o registro, ele escreveu depois que ele tinha saído da ilha, retornado para a cidade de Éfeso. Vamos para a primeira parte. Tens, contudo, em Sardes. Como nós já aprendemos, Sardes é a cidade que ficava a igreja, fica na Ásia Menor. De fato, ela existiu, e isto já foi confirmado pela arqueologia. Mas o livro de Apocalipse tem mais de uma interpretação. A interpretação preterista, ou seja, do passado, realmente a carta foi enviada para a igreja, como nós já vimos, igreja que ficava na cidade de Sardes. Mas também tem a interpretação que coloca cada igreja num período da história. Ela é muito importante, essa interpretação. Mas para nós, a interpretação mais importante é analisarmos esta igreja dentro do contexto da igreja atual, a igreja dos nossos dias. E quando nós estudamos as falhas que a igreja de Sardes cometeu, nós vemos estas mesmas falhas na igreja atual. E quais eram estas falhas? Eles estavam envolvidos com o gnosticismo, aquele grupo que negava que Jesus veio em carne, aquele grupo que ensinava que podemos fazer tudo com o nosso corpo, pecar à vontade, que em nada implica na nossa salvação.
Eles não consideravam como parte da salvação a santificação. E também nós encontramos na igreja de Sardes o envolvimento da igreja com o culto ao imperador. Por isso a igreja foi advertida por Jesus. Mas como eu sempre digo, nós nunca podemos generalizar. Embora parte da igreja estava envolvida nestes pecados, mas uma parte ainda continuava temendo ao Senhor, continuava no primeiro amor, tinha compromisso com as coisas sagradas. E quando nós observamos a igreja no contexto atual, nós vemos estas mesmas falhas. Muitos líderes já não ensinam mais para o povo a doutrina da santificação. E também vemos a mistura. No Brasil, particularmente, nós podemos observar esta mistura de igreja com política, com o Estado. Claro que nós sabemos da importância da política, temos bons políticos, mas a missão da igreja é ensinar a salvação, é levar o evangelho. Deus delegou para a igreja este papel. E quando a igreja começa a misturar as coisas, ela deixa de ser luz para o mundo. Era isso que estava acontecendo e hoje não é diferente. Mas, repetindo, não podemos generalizar. Nós encontramos na igreja, no nosso país, pessoas piedosas, líderes sérios, pastores, obreiros, obreiras que têm compromisso com a palavra de Deus. O que acontece é que por meio da mídia a gente vê tanta coisa, parece que tudo está errado, mas não é verdade. Parte da igreja continua cumprindo o seu papel, continua sendo orientada pelo Espírito Santo. Vamos em frente. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Vestiduras aí significa a vida espiritual do crente, a roupa espiritual do crente. Isso nós podemos confirmar verificando o texto, Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então esta é a vestimenta, e esta nova vestimenta, esta nova roupa, nós recebemos quando passamos pelo processo da conversão, quando o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. Esta é a vestimenta que o texto está falando. Vamos ver mais um texto? Colossenses capítulo 3, versículos de 8 a 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Novamente, o verdadeiro cristão, ele recebe uma nova vestimenta, ele abandona todo aquele comportamento de quando não entendia as coisas espirituais. A partir do momento da conversão, os nossos olhos espirituais se abrem e a gente começa a entender o plano de Deus, o plano da salvação, ter conhecimento das coisas espirituais. Esta é a nova vestimenta que Jesus está falando. Vamos em frente. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Para andar de branco junto com Jesus, nós precisamos receber um corpo imortal. Precisamos do revestimento da imortalidade. Vamos ver dois textos?
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sabemos que, se esta nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Olha a vestimenta de novo. O nosso corpo é o nosso tabernáculo. Na volta do Senhor, os que já deixaram este corpo receberão um novo corpo, uma nova vestimenta, um corpo incorruptível, e os que estiverem vivos serão transformados. Veja esse outro texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esta é a nova vestimenta que Deus vai nos dar para andar com Ele nas mansões celestiais. Isto para os que são dignos. E o texto fala de poucas pessoas. Veja a situação que estava a igreja de Sardes. E trazendo para o nosso contexto, para a igreja atual, infelizmente, parte da igreja não tem mais compromisso com Deus. Andam de forma que desagrada a Deus. Mas uma parte continua temente ao Senhor, continua se alimentando da palavra de Deus, continua sendo orientada pelo Espírito Santo. E são estes que serão dignos, que receberão, que andarão de branco, junto com Jesus. Branco aí é no sentido espiritual, é um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado. E isto se dará na volta de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora já glorificado. Vamos para a primeira partinha? O vencedor. Este termo vencedor nós encontramos em todas as cartas. E quem é o vencedor? Aquele que vive longe da idolatria, longe da imoralidade, longe do pecado. Aquele que procura andar em conformidade com a palavra de Deus. Este é o vencedor. Vamos em frente. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas significa pureza de caráter, significa aquele novo corpo que nós iremos receber um dia, um corpo incorruptível, como nós já estudamos no versículo anterior. Vamos ver um texto? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo está dizendo? Nós não queremos deixar este corpo, mas este corpo é corruptível, ele tem prazo de validade. Mas na volta de Jesus, os que já morreram, os que já deixaram este corpo, receberão um novo corpo primeiro, um corpo incorruptível. E os que estiverem vivos na volta de Jesus serão transformados, deixarão este corpo corruptível e receberão um novo corpo incorruptível. Isto que significa receber vestiduras, receber vestimentas brancas. Vamos em frente? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, falando do livro da vida. Vamos verificar alguns versículos? Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 33. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Este do livro ou do meu livro é uma referência ao livro da vida. Vamos ver mais um texto? Salmos 69, versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Livro dos vivos, observou? O salmista está falando do livro da vida. Observe Daniel capítulo 12 no primeiro versículo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Este no livro aí em amarelo é o livro da vida. Vamos agora para o Novo Testamento, são palavras de Jesus. Observe, Lucas capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Este arrolado significa registrado, escriturado no céu, ou seja, no livro da vida. Observe Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Observou de novo? Livro da vida. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Observou arrolados? Quer dizer, escriturados, registrados. Onde? No livro da vida. Vamos em frente. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Observou? É Jesus que está falando. Interessante que Jesus também falou quando esteve em nosso meio, antes de ser glorificado. Observe Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Observou? Lucas capítulo 12, versículo 8. Também são palavras de Jesus. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Observou? Jesus, em Apocalipse, agora glorificado, está repetindo o que ele ensinou para os seus discípulos quando esteve aqui na terra. Vamos agora para a conclusão da carta escrita à igreja de Sardes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito aí é o Espírito Santo. Só a igreja pode ouvir a voz do Espírito Santo. O mundo não ouve a voz do Espírito Santo porque está cego. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno, mas aqueles que
tiveram um encontro com Cristo, que realmente passaram pelo processo da regeneração, os salvos, estes sim, podem ouvir a voz do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja? Que a igreja deve ouvir, deve se alimentar da palavra de Deus. Este é o verdadeiro alimento. Só uma organização tem esta autoridade aqui na terra, a igreja que foi comprada pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vertido na cruz. Ela é a única organização que tem autoridade, porque o Espírito Santo habita na igreja, ou seja, o Espírito Santo habita na vida do cristão autêntico, do cristão genuíno. E ouvir a voz do Espírito Santo é ler, é se alimentar diariamente da poderosa palavra de Deus. Na próxima aula, nós vamos estudar a penúltima carta que foi enviada para a igreja de Filadélfia, e ficará restando apenas uma carta, a 7ª carta, que foi enviada para a igreja de Laodiceia. Não vai perder as próximas aulas. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.